Oi, pessoal! Esse vídeo é um teste. Eu quero ver se eu ainda sei fazer vídeos pro YouTube. Acho que primeiro eu vou falar um pouquinho, porque faz muito tempo que eu não gravo vídeos pra cá, então muita coisa aconteceu. Os últimos anos foram um pouco conturbados, e principalmente, em especial esse ano, muitas coisas difíceis aconteceram na minha vida. Mas eu tô tentando retomar as coisas e espero poder voltar aqui, fazer conteúdos, talvez lives, a gente jogar juntos de novo. Vamos ver como as coisas se encaminham. Bom, eu queria falar então um pouquinho de várias coisas que têm me feito companhia nas últimas semanas. Vou falar um pouquinho então primeiro sobre mangás e livros. Vou começar pelo livro da Agatha Christie, Convite para um Homicídio. Qual é a história, né, propriamente dita? É uma cidadezinha pequena do interior da Inglaterra, onde todo mundo se conhece, todo mundo é amigo, fofocas correm soltas, e um dia no jornal local aparece o seguinte bilhete no jornal. Isso é falado logo nas primeiras páginas. Um assassinato é anunciado para ocorrer na sexta-feira, 29 de outubro, em Little Paddocks, às 6h30. Aos amigos, favor aceitar este único convite. Todo mundo adora uma fofoca, e alguém fala que vai ocorrer um assassinato. O que todo mundo do vilarejo faz? Vai para Little Paddocks na hora prevista para o assassinato. E claro, como diz o título, convite para um homicídio, alguém é assassinado. E aí começa toda a busca dos policiais, principalmente do inspetor Craddock, para desvendar esse mistério, que cada vez fica mais complicado e a gente não entende, e entra mais um personagem, e acontecem outros assassinatos, e vira aquele mistério que você não sabe quem fez, quem não fez, e você desconfia de todo mundo. Mas, mais uma vez, eu fui feita de tonta, porque eu não descobri quem era o assassino. Esse é aquele tipo de livro que te deixa preso do começo ao fim. Mas eu tenho um ponto importante sobre esse livro. Eu acho que alguns livros, não diria todos, mas alguns livros em dados momentos da nossa vida, eles nos chamam, sabe? E esse livro me chamou. Eu olhei pra ele na estante e falei, eu vou ler. E assim, sem pretensão nenhuma. E eu achei engraçado porque Convite para um Homicídio teve muitas ideias, personagens, falas, frases específicas dos personagens que se conectaram muito com o meu momento de vida. Até fiquei emocionada em alguns momentos. Engraçado, porque é um livro de mistério, né, de suspense. Mas eu acho legal quando essas coisas acontecem, quando isso mostra que não importa o gênero. Então eu super recomendo o Convite para um Homicídio. Agora eu queria falar sobre os últimos mangás que eu li. Tem muita coisa do Junji Ito aqui. Então eu queria falar primeiro de Frankenstein. Esse mangá tem vários contos, né? Mas o conto principal é o Frankenstein, que é uma adaptação que o Junji Ito fez do clássico Frankenstein, da Mary Shelley. Que adaptação incrível! E aqui até fala que ele ganhou o prêmio Eisner na categoria de melhor adaptação de outra mídia em 2019 com o Frankenstein. E assim, é um livro que eu gosto muito e que eu preciso reler, faz muitos anos que eu li, mas assim, você percebe que toda a essência do Frankenstein estava lá, né? Então, esse mangá eu recomendo não só pelo Frankenstein, mas por todos os outros contos, são sensacionais. Mais um do Junji Ito, Fragmentos de Horror. É uma coletânea de contos do Junji Ito, mas pra mim é muito especial porque contém alguns dos meus contos favoritos do Junji Ito, como por exemplo Suave Adeus. Esse com certeza é meu conto favorito do autor. Eu até vou falar um pouquinho dele porque eu acho que todo mundo deveria ler esse conto. A gente tem uma moça, né? E ela é muito preocupada com o pai dela, se ele vai morrer, né? A mãe dela tinha falecido muito cedo, e aí ela conhece um rapaz e eles se casam, né? E aí ela vai morar na casa da família do marido. E de repente, ela vê como se fossem umas pessoas que ela não sabia que estavam lá. Só que elas não eram bem claras, assim. É como se elas tivessem menos. Como se elas fossem meio translúcidas. E ela vai falar com o marido dela e ele fala que na família dele eles têm. Toda vez que alguém morre, eles fazem um ritual para trazer essa pessoa de volta. Ela fica como se fosse um espectro. Com o tempo ela vai perdendo a cor até de repente desaparecer. Ela acha estranho, mas enfim. Encontra os bisavós, ele que tinha morrido. Aí o avô dele morre, ela faz parte, ela participa desse ritual e eles fazem a mesma coisa. Então ele fica lá na casa. E é só isso que eu posso contar do conto, porque ele tem uma reviravolta surpreendente.
Mas o que eu mais gosto nesse conto é porque eu acho a forma como ele lida com a morte muito bonita, muito simbólica e significante. Então acho que é por isso que esse conto me pega muito. E eu recomendo todos os contos desse mangá, em especial Suave a Deus. Contos de Horror da Mimi também é uma coletânea de contos dele. São contos muito legais, eu também super recomendo. Eu acho que para quem nunca leu Junji Ito, é muito legal começar por essas coletâneas. Ele tem livros como Tomie, Uzumaki, em que há uma continuação entre todos os capítulos, né? Ou contos, se você quiser também, porque podem ser até lidos individualmente. Mas para um primeiro contato com ele, esses contos são muito legais. Super recomendo. Eu queria falar desse mangá aqui, o Shigarimi, do Hirohisa Sato, acho que é assim que fala. Eu não sabia do que se tratava esse mangá, na verdade. Depois eu descobri que são sobre vampiros. E vampiros são uma das minhas temáticas favoritas do mundo do terror no geral. Ele é bem sanguinário e contém bastante cenas de nudez, mas ele tem uma ideia muito interessante. A gente tem uma vampirona aí que ela pega meninos para serem meio que os seus servos. E aí eles têm que trazer pessoas para ela se alimentar. Mas se eles não fazem o que ela quer, ela acaba assassinando eles de forma assim assustadora. E aí ela pega um novo rapaz que vira o seu novo servo, mas acontecem coisas com ele que são surpreendentes. Recomendo a leitura. E eu não sabia, eu achava que era um mangá fechado, só que não. E aí ele acaba e a gente não sabe o que vai acontecer, o que está para acontecer. Então estou ansiosa para o próximo lançamento desse mangá. Pedacinhos do Shintaro Kago. O que foi esse mangá? Eu não sabia do que se tratava. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é consumir livros, quadrinhos, mangás, filmes, séries, sem saber da história, ou saber o mínimo possível. Nossa, geralmente são as minhas melhores leituras, os meus melhores momentos com essas obras. E aqui nós temos um serial killer, né, que começa a assustar uma cidade, e aí todo mundo fica preocupado, tentando investigar o que está acontecendo. E aí tem um pessoalzinho de uma cafeteria, né, que eles ficam conversando sobre isso. Tem uma mocinha que é super ligada nessas coisas de serial killer, e ela fica tentando desvendar e criar ideias, como se fosse uma detetive, né? E tem um rapaz que trabalha na cafeteria que um pouco suspeito. Eu não pretendo falar mais nada para não dar nenhum spoiler, mas super recomendo esse mangá. Porque ele tem uma jogada interessantíssima que envolve o autor do livro. Para mim, isso foi uma das melhores coisas na leitura desse mangá. Eu recomendo demais. E agora eu acho que um dos melhores quadrinhos que eu li esse ano, que é Hoje é uma Melodia para Matar, do Patrick Horvath, acho que assim fala. Esse mangá também é sobre um serial killer. O legal e diferente dele é que ele tem uma arte fofa, uma arte que dá um quentinho no coração, porque os personagens são todos animais. E você fala que fofinhos, eles numa cidadezinha pequena, todo mundo se conhece, todo mundo é amigo. Aqui na capa nós temos, isso logo falado no começo, nós temos a Sam, que é a nossa serial killer. Uma ursinha fofa, que é uma serial killer. E aí, ela nunca mata na cidade que ela mora, ela sempre vai pra cidade grande pra fazer os seus assassinatos, os seus rituais que sejam. Só que a história se dá quando na cidade dela pessoas começam a ser assassinadas. E não é ela. E ela fica completamente chocada. Como assim tem um serial killer na minha cidade? E a partir daí se desenrola o livro. É muito legal. Super recomendo também. Agora que eu queria recomendar uma série, vou até deixar passando no trailer aí, que chama iZombie. Eu não conhecia essa série, ela é de 2015, então ela é relativamente um pouquinho antiga, né? Mas ela é sensacional. A gente tem a personagem principal, que é a Lívia, e ela é uma médica super certinha, assim, ela nunca sai, ela só fica focada no trabalho dela, no noivo dela. Até que um dia ela resolve numa festa que uma amiga dela do trabalho chamou. Só que aí acontece uma coisa bizarra. As pessoas usam um tipo de droga lá e elas começam a se atacar e um monte de gente morre e é uma violência absurda.
E aí, ela foi uma das pessoas atacada. E quando ela acorda, ela descobre que ela é um zumbi. E aí, ela fica perdida, não sabe o que fazer. Aí ela resolve largar o trabalho como médica e se torna uma médica legista, o que é muito legal, porque é uma forma fácil dela conseguir cérebros pra se alimentar. Não, e ao mesmo tempo que ela vai tendo que lidar com essa vida sendo zumbi, ela se torna meio que uma espécie de detetive, porque vários casos de pessoas assassinadas chegam no necrotério, e ela tem a habilidade de, quando ela come o cérebro das pessoas, ela incorpora a personalidade da pessoa e tem visões sobre o que aconteceu com a pessoa. Então, ela consegue ajudar os detetives a investigar melhor esses casos de pessoas assassinadas. E, claro, vai ter um personagem que é zumbi e que é malvadão e tá fazendo coisas bizarras. Mas os personagens são muito legais, a construção da história é muito interessante, então eu super recomendo pra quem gosta de zumbis. Acho que hoje eu falei das coisas que eu mais gosto: zumbis, vampiros, serial killers. Também super recomendo a Zombie. Eu tô na segunda temporada e eu já recomendo demais. Espero que... Acho que são 6 temporadas. Espero que se mantenha tão boa quanto a primeira. Bom, agora eu queria falar um pouquinho sobre jogos. Recentemente eu tô rejogando The Last of Us Parte 2. Esse é um jogo que marcou muito a minha vida. Primeiro o The Last of Us 1 e agora o The Last of Us 2. Eu joguei assim no lançamento. Eu simplesmente comprei o jogo e fiquei assim... Acho que foi 3 dias jogando sem parar o The Last of Us Part 2, assim, até zerar. E do período, acho que foi lançado em 2020. De 2020 até 2025, eu acho que eu rejoguei algumas partes que eu gostava, mas eu nunca peguei pra jogar o jogo de novo, do começo ao fim. E aí, uma amiga falou que tinha saído uma versão que você jogava em ordem cronológica. Porque os eventos do The Last of Us Part 2, eles vão se misturando, né? Eles não têm uma ordem cronológica dos acontecimentos. E aí eu resolvi, falei assim, nossa, acho que vai ser legal jogar em ordem cronológica. Mas eu não sei, eu ando muito sensível ultimamente e eu sinto que esse jogo, ele é muito profundo, mas ele tem uma carga emocional, uma dureza. Nossa, partes assim... Nossa, de doer o coração. Mas continua sendo um dos meus jogos favoritos da vida. Eu ainda não terminei, mas eu tô jogando um pouco devagar, porque ele tem sido bem impactante pra mim. Mas assim, não tem o que falar desse jogo. Quem já jogou sabe como ele é maravilhoso. Quem nunca jogou precisa jogar. Porque esse jogo, pra mim, é uma experiência. A primeira vez que eu joguei, eu saí, assim, devastada. Ao mesmo tempo em que eu saí surpreendida, porque as coisas que aconteciam e os plot twists eram coisas, assim, que me deixavam de boca aberta. Então, claramente, joguem The Last of Us 1 e 2. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Pretendo trazer mais coisas. Vamos ver como as coisas ficam. Sigam, compartilhem, curtam, comentem. Fiquem à vontade para dar sugestões de coisas que vocês querem que eu traga, algum livro, algum jogo. E é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Até a próxima!